Olá, meus amados irmãos, bom dia. Hoje, mais uma vez, nós vamos compartilhar esse momento de Escola Bíblica Dominical, continuando com o estudo 11, para falar um pouco a respeito da igreja como organismo e como organização, né? Nós estamos seguindo, né, uma série de estudos a respeito da igreja, desde a sua origem, né, falando da sua missão, do seu propósito. Na semana passada, nós tivemos um estudo muito bom a respeito, né, da nossa responsabilidade missionária como igreja, e hoje nós vamos tratar da igreja como organismo e como organização, né? Os nossos estudos, eles estão baseados, né, no livro Práticas Bíblicas, né, que muitos de vocês têm, e caso você não tenha, não precisa se preocupar, né, nós temos esse estudo, né, disponibilizado aqui na descrição do vídeo, para que você possa nos acompanhar e fazer as meditações também a respeito né, das questões que são colocadas ao longo de todo o estudo. Nós, acho que para a gente começar, né, de falar de organismo e organização, a gente precisa estabelecer, né, o que é esse organismo, o que é essa organização. A igreja, como organismo, de fato, é o corpo de Cristo, né, que tem Cristo como cabeça, que é constituído por todos que acreditam nele como Senhor e Salvador. Já a igreja como organização é a igreja local, né? A igreja em que nós congregamos, que é tão importante para o nosso fortalecimento, né? Para a nossa exortação, para o nosso crescimento na palavra. Então a igreja como organismo, ela não pode ser vista porque ela é muito grande, né? Congrega muitas pessoas de diferentes partes do mundo, né? E a igreja como organização, ela é a igreja local, né? A igreja que a gente participa, ela é materializada, né? Ela tem um patrimônio, ela tem os membros, ela tem tudo que pode nos ajudar a identificá-la. Mas é interessante ver as características e a importância, né, de ter conhecimento de que a gente faz parte, né, da igreja local, de uma igreja como organização, e essa organização é importante. E também é importante que a gente destaque o nosso papel como igreja local e como cristão, de fato, por pertencer ao corpo de Cristo, né? Então, para a gente começar essa reflexão, gostaria de fazer uma oração, né, para a gente poder avançar nesse estudo. Deus amado, Pai querido, nós agradecemos o Senhor por esse dia, agradecemos o Senhor porque temos a oportunidade de estar estudando a Tua Palavra nesse momento, temos a oportunidade de nos aprofundar no Teu conhecimento. Pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa abrir o nosso conhecimento, possa abrir o nosso coração para as coisas que o Senhor tem a nos dizer e que, Deus amado, o Senhor possa nos mostrar a importância da igreja local, bem como a responsabilidade de fazer parte do Seu corpo, Senhor. Que nós possamos ter uma igreja que é perfeitamente conectada com o Senhor e que tem o Senhor de fato como cabeça, Deus. Nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos, né, partir para o nosso estudo, né? O nosso estudo ele está baseado no trecho de Efésios, né? De Efésios de 11 até 16, né? E esse trecho de Efésios ele é bastante interessante. Nós vamos ler juntos aqui. Se você tem sua Bíblia, pode ir abrindo aí em Efésios 4, né? De 11 até 16. Se você não tem sua Bíblia também, não tem problema. Nós vamos projetar aqui as passagens para facilitar a sua compreensão. E para você nos acompanhar também. Além disso, também explico que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós vamos usar aqui é a Bíblia da Nova Versão Internacional, né, que é uma versão muito conhecida e muito respeitada. Nós vamos ver nesse trecho, né, nessa passagem, algumas características que são interessantes. Né? Nós vamos ver nessa passagem que o próprio Paulo lá nessa carta ele indicava que cada um tem o seu papel na igreja, né? E que esses papéis, o desempenho desses papéis, eles são importantes, né, para a unidade do corpo, né? E para resistir contra os ventos de doutrina e com isso também, né, fortalecer o reino de Deus. Então acho que é interessante a gente fazer essa leitura nessa perspectiva, né, de que nós vamos encontrar esses elementos e eles vão nos ajudar ao longo do nosso estudo, porque nós vamos perceber nesse trecho também o porquê que é importante a igreja como organização, né? Por que é importante, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, é importante que a gente tenha as organizações e que essas organizações de fato funcionem. Então vamos fazer a leitura, acompanhe com a gente aqui. Então vamos lá. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E a gente percebe nesse texto a importância da cooperação de cada parte, né, para o engrandecimento do reino de Deus. Então, é uma passagem muito significativa que nos mostra a importância do corpo de Cristo e como que o corpo de Cristo ele pode, né, quando bem ajustado, promover o crescimento, né, do reino de Deus. Então, para a gente partir para o estudo, propriamente dito, algumas questões nós vamos ter que responder, né? E dentre essas questões, a gente coloca assim, a gente destaca, né? A igreja deve ser organizada, né? A organização prejudica o comando de Cristo como cabeça da igreja? Então, essa organização ela interfere no funcionamento da igreja? Como é que as igrejas do Novo Testamento eram organizadas? Havia organização? Houve necessidade de organização? E, né, a organização de uma igreja contribui para o seu ministério? Então, são questões que nós precisamos responder e elas nos levam, de fato, a entender melhor a constituição da igreja e a importância, né, de algumas questões até administrativas, com base, né, com o objetivo, né, de fortalecer o reino de Deus e de dar, né, todo suporte para os ministérios que nós temos, né, nessas igrejas, nas nossas igrejas, na verdade. Então, vamos conversar um pouco a respeito desse processo, né? A gente já comentou um pouco a respeito do corpo de Cristo, né? A igreja como organismo. A igreja como organismo, a gente pode dizer que ela é o corpo de Cristo, né? É um organismo espiritual e operante nesse mundo em sintonia, né, e a favor do seu cabeça, né, que é Jesus. Então, o reino de a igreja como corpo, como organismo, ela é um organismo espiritual, ela é um organismo, né, que não é visível, né? É um organismo que, pela sua grandeza, não pode ser separado e individualizado. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo ele possui uma estrutura temporal, ele é representado pela estrutura temporal, física, né, que permite com que a gente identifique ele como organização. Então, ao mesmo tempo que existe o corpo de Cristo espalhado por todo mundo, existe a igreja local, né, e a igreja local nós conseguimos identificar, né, uma igreja que nós podemos, de fato, encontrar e que a gente consegue facilmente perceber. Por isso que ela é a porção perceptível do corpo, né? Essa porção perceptível, a igreja local, ela está visível para todo mundo pela sua organização, pela sua instalação, pelo seu endereço, pelos seus documentos, pelos seus frequentadores. Então, assim, existe de fato essa organização. Essa igreja local, né, essa igreja como organização, ela realiza cerimônia, constrói, busca o reconhecimento legal, registra a ata, arrola membros, né, pratica beneficência. Então, tem muitas questões que identificam a igreja como igreja local, como igreja perceptível, né, como organização. Né, e isso é sempre muito complexo nesses tempos, porque existe sempre um debate, né, e um questionamento a respeito da importância da igreja como organização, né, e ao mesmo tempo um receio e um cuidado para que essa igreja não seja só organização, porque ao mesmo tempo que a igreja ela é perceptível, ela é também espiritual, né? E essa igreja espiritual, ela é um organismo vivo, composto pelos servos e adoradores de Cristo, nascidos de novo pelo Espírito.
do qual dependem, né? Então são as pessoas que dependem do Espírito Santo para viver, nascidos de novo, né? E esse organismo ele permanece inabalável, mesmo quando o aparato eclesiástico volta-se para o secular, para o terreno, para o político. A igreja espiritual, o corpo de Cristo, ele permanece de pé, ele permanece fiel, né? Ele permanece firmado nos valores do reino e permanecerá assim até o fim. Então é importante a gente destacar que a igreja, embora ela tenha o seu aspecto, né, e a sua característica de organização, ela é um corpo espiritual, ela é um corpo é, indivisível, né? Ela é um corpo composto por diversas pessoas que têm como cabeça, né, Cristo. Então, nesse contexto, ao fazer parte desse corpo, né, ao fazer parte também da igreja local, é importante saber a dimensão e os desdobramentos, né, desse pertencimento. É por isso que tem que ser um pertencimento a uma igreja genuína, né? Essa igreja, né, as características da igreja como organismo vivo, ela está ligada à proclamação do evangelho e a vivenciar verdadeiramente a palavra. E, e essas características, né, de proclamar e de vivenciar a palavra, elas devem estar presentes de maneira clara, perceptível e cristalina na atuação da igreja. Então, a igreja como organização, ela deve sim ter as características desse organismo vivo que é a igreja invisível, né, que é o corpo de Cristo. Então, a igreja como organização, ela tem essa necessidade, né, de transmitir e de deixar transparecer, viver de fato todas as características do corpo de Cristo. Né? A igreja como organismo, né, por suas dimensões, né, ela não pode ser vista. Nós já explicamos isso, né? Ela é muito grande. Né? No entanto, as características desse corpo não podem passar desapercebidas. Ou seja, se cada membro fizer, né, tiver conectado com Cristo, né, vivenciando a sua palavra, essa igreja dificilmente passará desapercebida, né, porque é uma igreja, né, que certamente fará a diferença na vida de muitas pessoas. Então essa é uma questão a respeito da igreja, né? Ela é genuína, né? Ela é uma igreja que tem as características do organismo vivo, ao mesmo tempo, né, em que tem a sua organização, né? E a nossa discussão hoje, o nosso estudo hoje, ele nos ajuda a entender como essas duas visões elas são interligadas e compartilhadas, né? E nos ajuda até a perceber a importância de ter uma igreja organizada, de ser uma igreja local organizada e como isso pode auxiliar na proclamação do reino de Deus e, nos trabalhos que a gente realiza, né, nesse sentido. Então, essa é uma importante verificação que a gente precisa fazer, uma importante introdução para a gente entender, né, o que é essa igreja perceptível, o que é essa igreja espiritual, o que é a igreja como, né, organismo, o que é a igreja como organização. Né? Então, considerando a igreja como organismo, né, como corpo de Cristo, a gente tem que saber que é um único corpo, logo existe um único cabeça, né, uma única cabeça para comandar todo esse corpo. Né? E nesse contexto, essa metáfora, né, ela demonstra claramente o senhorio de Jesus sobre o seu povo, né? Como Jesus, de fato, ele permite, né, que ele é o cabeça, ele fornece as direções, ele fornece as diretrizes, é ele que é o centro. É tudo por ele, é tudo para ele. Né? Essa figura de linguagem, né, essa metáfora, né, de Jesus Cristo como cabeça desse corpo, né, do corpo de Cristo, ela é importante porque ela mostra claramente a dependência e a identificação da igreja com relação a Cristo. Então isso nos aponta, né, qual que deve ser a relação da igreja, do corpo de Cristo, né, com a cabeça. Né? Uma relação de dependência, de identificação, né, nos níveis mais profundos. Então, nesse contexto, é importante a gente ver como que essa metáfora, né, se construiu, né, e como que isso pode ser aplicado
ainda nos dias de hoje, né? Nesse processo, a gente retoma lá no momento da conversão de Paulo, né? E naquele momento, quando ele estava a caminho de Damasco, em determinado momento, Deus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E Saulo, né, naquele momento, ele ele tinha, de fato, ele estava indo para Damasco justamente para poder perseguir e encarcerar a Igreja de Cristo, né? Aqueles que eram conhecidos como os do caminho, né? Que eram os cristãos da época, a gente não tinha esse nome ainda, a gente era conhecido como os do caminho, né? Então, nesse momento de perseguição, em que Saulo estava perseguindo a igreja, né? Deus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E nesse contexto, Saulo percebe que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo a Cristo, né? Ele estava perseguindo a Cristo e isso deu a ele, fez com que ele, em outros momentos, dissesse que ele era o menor dos apóstolos, né? Lá em 1 Coríntios 15:9, que ele mesmo não era digno de ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, né? Então ele teve esse primeiro momento, né? O próprio Cristo perguntou: por que você, Saulo, por que me persegues, né? Entendendo que perseguindo a igreja ele estava perseguindo ao próprio Cristo, né? E isso fez com que, de certo aspecto, ele entendesse que perseguir a igreja é, de fato, perseguir a Cristo, né? E, e isso levou também à construção dessa metáfora, né? Que é uma metáfora muito interessante, uma metáfora muito verdadeira, né? De que Cristo é a cabeça. A experiência de Damasco, ela mostrou para Saulo, né, posteriormente Paulo, que Cristo era o cabeça da igreja. E isso ficou claro nos seus escritos, né? A gente pode ver isso lá na carta aos Colossenses, que ele é a cabeça do corpo, né, da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Né? E também lá em Efésios, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a gente percebe aqui que Paulo realmente havia compreendido que Cristo era o cabeça da igreja, né? Que Cristo é realmente aquele que dá a direção, aquele que dá, né, todos os direcionamentos para a igreja, para o seu corpo, né, para cada um dos seus membros. Né? E fazer parte desse corpo é algo que necessita, né, e demanda a completa identificação e o reconhecimento de total dependência e fé. Então, fazer parte do corpo de Cristo não é simplesmente fazer parte de uma igreja, frequentar uma igreja. Ela faz parte de aceitar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Né? Então é necessário esse exame introspectivo e buscar as verdadeiras motivações da vida cristã para fazer parte desse corpo de maneira genuína. Né? Não só fazer parte da organização, né, igreja, mas também fazer parte do corpo de Cristo da maneira mais ampla e profunda. Né? E fazer parte dessa organização nem sempre é fácil, né? Nem sempre é ausente de desafios, sempre nos traz algum desafio, sempre nos traz alguma necessidade de entender, de adaptar, de buscar, né, o conhecimento, né, de buscar também entender o próximo, né? Porque muitos dos aspectos dessa igreja, eles são aspectos que precisam ser a cada dia amadurecidos e a cada dia é, tomados, né, com todo cuidado. Né, e também exige das lideranças que não tornem esses aspectos organizacionais da igreja tão importantes a ponto, né, de impedir a fé e a comunhão plena, né, dos irmãos dentro, né, do contexto do corpo de Cristo. Então, assim, o importante é que esse aspecto organizacional que ele não impeça. Né, o desafio é esse, é de construir de fato uma igreja organizada. Nós vamos ver por que é importante que ela seja organizada e que isso vem desde o início, né, da igreja, mas ao mesmo tempo que essa organização ela sirva para a cada dia mais incentivar a comunhão, a fé
né, e a plena dependência de todos no corpo de Cristo. Então essa é a questão que nós destacamos aqui com relação a fazer parte, né, do corpo. Fazer parte do corpo de Cristo tem essas características, né, e tem essa importância, né? Você é um representante, você é um membro, né, do corpo de Cristo e tem que deve transparecer, né? Isso deve fazer parte da sua é, da sua caminhada do seu entendimento a respeito da palavra de Deus e da importância que se tem em fazer parte desse corpo. Então, vimos aí a importância, né, de um organismo. Esse organismo ele tem uma única cabeça, um único direcionamento, né? E agora, com relação à organização, essa organização ela é necessária, né? Essa organização ela faz parte de todo esse processo que nós estamos conversando, né? É, já vimos que existe um corpo invisível, né? Constituído por todos os que nasceram de novo, né? Mas existe uma organização necessária e essa organização necessária ela é transparecida a nível local, né? A nível local a gente consegue ver essa organização e essa organização ela foi necessária logo no início da igreja foi necessário e ao longo do tempo foi necessário que a gente é, avançasse nesse processo de organização, né? Isso fica claro quando a gente percebe a igreja logo lá no Novo Testamento, né? Desde Atos a gente percebe claramente essa necessidade de organização da igreja. E são questões que nós poderemos discutir nesse momento, né? Quando a gente vê um pouco da igreja em Atos, né? Vamos destacar alguns alguns tópicos aí, alguns pontos, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Em Atos 1:15, né, a gente pode entender ali que Pedro foi o primeiro dirigente, né, ele tinha um papel de liderança ali e logo no começo a gente percebe em Atos 15 ele dirigindo uma assembleia de mais ou menos 120 pessoas, né. Logo depois, em Atos 6, né, de 2 a 6, é necessário o estabelecimento dos diáconos, né, para evitar a murmuração, ou seja, para organizar a beneficência, né. É, haviam pessoas que estavam reclamando porque havia uma pequena murmuração, porque existiam pessoas que estavam sendo negligenciadas na distribuição diária e foram escolhidas pessoas para poder organizar essa beneficência da igreja da igreja primitiva, né? Depois, em Atos 11, a gente percebe que ele fala a respeito de uma igreja que está em Jerusalém, que possivelmente foi a primeira igreja a ser organizada, né? Logo depois, em Atos 13, a gente percebe a organização, uma certa organização para enviar, né, missionários. Em Atos 15, 13, a gente pode perceber Tiago, que pelo contexto parece estar dirigindo uma igreja, parece ter um papel de liderança naquele contexto. E lá em Atos 20 a gente percebe a necessidade de outros dirigentes, né, de outras pessoas para ajudarem no processo em toda a organização, em toda a obra que era necessária. Então já não, um líder só já não era necessário, né? Existia a necessidade de pessoas que pudessem auxiliar, dar apoio e fortalecer a atuação desse líder. Então, a gente percebe aqui na igreja de Atos que existem vários elementos que demonstram que essa igreja precisou de organização, precisou de ordem, precisou, né, de estabelecimento de pessoas que atuassem de fato como líderes, né, pessoas que atuassem como exemplos, pessoas que zelassem para que ninguém para que ninguém fique para trás, né, que zelassem pela beneficência. Então, a gente percebe claramente que existia ali, né, à medida que os problemas que a comunidade foi crescendo, né, existiam problemas também que demandavam uma resolução mais complexa, né, nesse processo dessas resoluções a gente já via ali, né, algum nível de organização da igreja. Então a organização da igreja não é uma novidade, ela está presente desde o início. Então essa é uma questão interessante, né, da gente perceber que a igreja desde o início teve essa organização. Além disso, a gente percebe aí nos evangelhos e, e, e depois em Colossenses passagens onde a gente percebe a organização também, né? O próprio Jesus lá nos evangelhos a gente percebe uma certa ordem, por exemplo, como nós vamos ler agora. Se o teu irmão pecar contra ti, vai-te arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a gente percebe aí, né, já lá em Mateus, uma certa ordem, né, para que a gente tenha a resolução de problemas entre contendas entre duas pessoas, né? Que essa ordem ela indica claramente uma progressão e uma certa organização, né? Além disso, lá em Colossenses a gente percebe, né, o elogio à ordem, o elogio à organização, mas veja que o elogio não é só para a organização, né? Vamos ler comigo aqui. Pois embora ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nesse trecho de Colossenses, a gente percebe um agrado, né, uma boa percepção de Paulo a respeito da boa ordem, mas essa boa ordem levava à firmeza da fé. E isso é interessante, né? Veja que são duas coisas que andam juntos, né? Que foram destacadas conjuntamente, que foi a boa ordem e a firmeza da fé. E esse é um dos papéis importantes da igreja, né? De manter a boa ordem e de, né, guardar a fé, né? Guardar firme a fé de cada um dos membros. Então, essas são um desdobramento espiritual dessa organização da igreja. No entanto, a organização não é tudo, né? A organização ela não pode ser tudo. A igreja organização, ela caracteriza-se pelo seu patrimônio, pelo seu prédio, pelo seu estatuto, pelas doutrinas, pelos meios, pelas lideranças e até pelas suas imperfeições, pelos seus erros. Então, a organização ela é isso tudo. Mas essa organização ela não é tudo, né? Essa organização ela é necessária unicamente como meio de alcançar os alvos propostos à igreja organismo como corpo de Cristo. Então, uma igreja que é super organizada, né, mas que não segue, né, que não tem como alvo seguir o que é proposto, né, pelo cabeça que é Cristo, ela é apenas um monte de papel, fluxograma, normas, né, que na verdade não está cumprindo o seu papel real, né, o seu papel para qual ela foi estabelecida. Então é interessante e é um grande desafio, na verdade, a gente tratar dessa questão da igreja como organismo, né, e levar isso para a igreja como organização, né, que essa organização que ela sim, que ela possa ser feita, que nós tenhamos uma igreja sempre organizada, mas com o único objetivo de alcançar as metas e alvos propostas para a igreja organismo, né, por meio do seu cabeça que é Cristo. No que sair disso é apenas papel, organização, fluxograma, organograma, né, e não tem não atinge o seu grande objetivo, né, como igreja. Então, essa organização ela é necessária, mas ela não é tudo. Então, fica claro aqui para a gente que, desde a igreja de Atos, essa organização ela era necessária, né? A boa ordem ela nos auxilia a guardar a firmeza, a guardar a fé, a incentivar os irmãos. A igreja saudável ela permite que nós tenhamos a liberdade de corrigir uns aos outros, de exortar uns aos outros, né, o que é muito positivo, e isso acontece na igreja local, isso igreja na igreja como organização, né, mas que nós possamos ser sempre mais do que organização, que nós possamos ser, de fato, um reflexo do corpo de Cristo, né, e dirigidos pelo cabeça que é Cristo. Bom, já, né, tratando um pouco da questão do que é esse organismo, o que é essa organização, a gente percebe que o cabeça desse organismo é Cristo, mas que essa organização ela é necessária para nos auxiliar a cada dia
né, a desempenharmos o nosso papel como corpo de Cristo, né, e com isso a gente fica com a, a, algumas palavras que nos ajudam a afirmar esses conceitos e a nos direcionar ao longo da nossa caminhada, né? Então vamos fazer uma leitura aqui de Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a gente vê esse trecho, essa passagem de Colossenses 1, 18 até 20, ela nos mostra claramente que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Né? Ele é, de fato, o primogênito dos mortos. Ele para todas as coisas ter a primazia. Né? Ele tem primazia sobre todas as coisas. Então a gente percebe nesse texto claramente que a primazia, o direcionamento, né? E todas as coisas são feitas por meio desse cabeça, né? Que assim deve ser o corpo de Cristo, né? E assim a igreja local deve transparecer esse direcionamento, né? Mas nesse contexto, nós lembramos aqui que nós temos dois perigos que nós precisamos ficar atento, né? O primeiro perigo que a gente precisa tomar cuidado, né, é o perigo de que nós temos coisas que são, é, por ver, que podem ser, que são aparentemente contraditórias e que a gente precisa ter, de fato, esse direcionamento da parte de Cristo e a sensibilidade, né, e de avaliar essas duas questões e de, né, buscar em Cristo mesmo, buscar o direcionamento e toda a orientação, né, porque de um lado nós temos a completa espiritualização da igreja, ou seja, não é necessário nenhuma organização, porque a coisa é toda espiritual, então a gente não precisa ter nenhum tipo de organização, a gente não precisa se preocupar com nada, né? Então isso leva muitas igrejas a optar, né, por negligenciar essa parte de organização como organização mesmo, essas questões por vezes administrativas, né? Mas isso não traz bons frutos, porque uma igreja desorganizada ela não consegue dar sustentação ao seu ministério, né? Uma igreja desorganizada ela não dá bom testemunho das suas ações. Uma igreja desorganizada ela é conhecida por não cumprir a sua palavra, né? E não cumprir com seus compromissos. Então, a completa espiritualização da igreja ela é uma falha, né? Ao mesmo tempo, a completa secularização da igreja, né, e o esquecimento das características espirituais da igreja também é um erro muito grande, porque ali se preocupa demais com as características administrativas e é, perde-se o propósito, né? Perde-se o direcionamento que vem do cabeça, né? Perde-se a ligação com o Espírito Santo. Então, isso também é um problema muito grave e são os dois perigos que a igreja corre, né? A igreja corre o perigo de completa espiritualização, né? De valorizar demais a espiritualização, ao mesmo tempo corre o risco também de negligenciar completamente a sua natureza espiritual para pensar unicamente na sua natureza administrativa, né? E por vezes até levar a própria vida cristã, a própria vivência, né, de uma maneira muito administrativa, né, e pouco espiritual. Então, as atividades como as devocionais, as leituras, as orações, leituras da palavra, elas, né, elas certamente sustentam, né, a parte espiritual e nos dão o direcionamento correto para a gente poder fazer esse equilíbrio importante entre, né, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como organização, né? Por fim, fica um bom exemplo, né? A gente tem esse perigo da excessiva desburocratização, dessa excessiva burocratização e desumanização da igreja, né, que são questões que por vezes a burocracia é mais importante do que as pessoas e isso leva a uma completa ausência de comunhão e essa comunhão ela é importante, né? Ela faz parte desse processo e fica um bom exemplo aqui para a gente lá de Atos 2:42, né?
e que a gente percebe, a gente pode ler junto aqui, que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então a gente vê que na igreja primitiva, né, a perseverança na doutrina dos apóstolos, que é um papel importante da igreja, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E com isso a gente consegue ver claramente esse equilíbrio entre a questão administrativa e a questão de fazer parte de fato, né, do corpo de Cristo, né, de uma maneira mais efetiva. Então, a gente fica por aqui hoje, né? Nós agradecemos muito a vocês, rogamos que Deus abençoe a todos vocês, rogamos que Deus esteja os guardando nesse momento tão difícil, em todas as dificuldades que vocês estão, que vocês podem estar passando nesse momento, né? Fica a falta que todos fazem na nossa vida e desejamos que vocês tenham um excelente domingo, né? Uma boa semana, que mais tarde que a gente também possa acompanhar juntos aí o nosso culto de adoração e desejo para vocês, né, que Deus esteja abençoando a todos e nos encontramos numa outra oportunidade.